Esposa Excelente, de Marta Pease. Capítulo 4. O que a esposa deve entender sobre os relacionamentos? O padrão de Deus. Neste capítulo, os conceitos foram adaptados com permissão do material de Stuart Scott, pastor do Ministério de Família e Aconselhamento da Igreja Comunidade da Graça, Sun Valley, Califórnia. Ao aconselhar mulheres, ouço frequentemente a reclamação: tenho problemas de relacionamento, ou preciso de ajuda para saber o que fazer a respeito de um relacionamento específico. O problema de relacionamento pode ser com a mãe, o irmão, o filho, a amiga, o pastor, o colega de trabalho ou o marido. Como conselheira, vejo os exemplos da Escritura que ajudarão a esposa a achar um padrão piedoso de relacionamentos para então segui-lo. Consideravelmente, o melhor exemplo que temos desse padrão é encontrado na Trindade. Os membros da divindade triuna são para nós exemplos vivos de um relacionamento perfeito. Deus cultivou relacionamentos. Ele caminhava com Adão à brisa da tarde. Ele arrebatou Enoque para estar consigo. Concedeu a Noé seu favor. Ele comeu, conversou e fez aliança com Abraão. Ele confortou Agar no deserto e deu-lhe esperança. Providencialmente trouxe José ao Egito e preparou-o para um dia no futuro. Deus até deixou que Moisés visse sua glória, de maneira indireta. Ele fez de Davi um rei e deu-lhe um coração que era inteiramente voltado para o Senhor. E providenciou os meios para que pecadores se reconciliassem com ele, em um relacionamento correto, por meio da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. Um pouco antes de seu aprisionamento e crucificação, Jesus orou ao Pai em favor daqueles que colocariam sua fé e confiança nele. Ele baseou sua oração na obra que estava para realizar em favor deles, na cruz, e no fato de que isso glorificaria o Pai. Jesus orou pedindo a Deus: santifica-os na verdade, e orou para que os crentes se tornassem um com Deus, que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Jesus também orou para que os crentes tivessem união completa e perfeita em seu relacionamento uns com os outros. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17, 22 e 23. Todos os cristãos têm, sobrenaturalmente, a unidade posicional pela qual Jesus orou em João 17. Se são marido e esposa, também estão unidos por Deus em uma só carne. Gênesis 2, 24. A palavra hebraica traduzida por um é echad, que significa um, semelhante, totalmente unido ou tudo junto. A mesma palavra é usada em Deuteronômio 6 e 4 para expressar que Deus é o único Senhor. Em outras palavras, de algum modo, Deus faz o marido e a esposa serem um, como a Trindade é uma unidade composta. A unidade que Deus tenciona que as pessoas tenham em seus relacionamentos é possível somente por meio de Jesus Cristo. Muito do que foi perdido na queda do homem pode ser resgatado pela união com Cristo. Somente em Cristo o relacionamento do marido com a esposa pode ser bom, piedoso e corretamente íntimo. O relacionamento da divindade é nosso modelo de relacionamento. Desde a eternidade passada, Deus, a Trindade, estabeleceu o padrão para os relacionamentos. O relacionamento entre a Trindade é íntimo e próximo. Assim como há harmonia na Trindade, também pode haver harmonia num relacionamento matrimonial. Deus tenciona e deseja que experimentemos isso. Devemos olhar para Deus para seu padrão perfeito. Na Trindade, há certos componentes que se misturam para formar um relacionamento perfeitamente harmonioso e íntimo. Esses componentes são as qualidades do caráter piedoso que cada membro da Trindade possui inerentemente. Deus tencionou que o homem possuísse muitas dessas mesmas características. No entanto, infelizmente, o homem pecador perverteu toda e cada uma dessas piedosas características que originalmente foram dadas a Adão e Eva.
À medida que você estuda a seguinte tabela de comparação, logo percebe como o relacionamento entre os seres humanos tão facilmente se desgasta. Características da Trindade resultam em harmonia e intimidade perfeitas. Ternura, compassividade e misericórdia. Acessibilidade e transparência. Bondade para com o outro, mostrada pela glorificação do outro. Amor, ações sacrificiais pelo outro. Comunicação perfeita um com o outro. Comprometimento honesto e verdadeiro com um padrão reto. Conhecimento e entendimento perfeitos um do outro. Confiança e fidelidade em seu relacionamento. Ao realizar uma tarefa, há ordem, propósito e subordinação voluntária do Filho e do Espírito ao Pai. Nenhum poder luta por meus direitos. Características do homem caído resultam em falta de harmonia e intimidade. Rudeza, impiedade e crueldade. Fechamento, privacidade e autoproteção. Malícia para com o outro, mostrada em diminuir o outro para o engrandecimento de si mesmo. Egoísmo, ações feitas com interesse próprio. Mágoas entre si por não se comunicarem biblicamente. Engano, mentira e comprometimento consigo mesmo. Conhecimento e revelação limitados um do outro. Infiel, não confiável e sem confiança devido a uma base de relacionamento condicional. Se você fizer, então eu farei. Inclinado a manipular com ira, lágrimas, ameaças para que seja feito do seu modo, busca desesperada por meus direitos. Como você pode ver, a Trindade possui perfeita unidade e harmonia. De fato, os três membros da divindade são tão interligados que parecem uma só pessoa, quando na verdade são três. Uma vez que os três membros da divindade são nosso exemplo perfeito, leia cuidadosamente a seguinte explicação como os membros da Trindade se relacionam um com o outro. A Trindade é um relacionamento no qual três pessoas eternas, cada uma perfeita em caráter e totalmente iguais em ser, poder e glória, revelam, conhecem e amam um ao outro com ternura e perfeição, para o bem do outro, no contexto de um comprometimento eterno. Quando decidem estabelecer e alcançar um alvo para o propósito de ordem e administração, Deus Filho e Deus Espírito concordam voluntariamente com Deus Pai, a fim de trabalharem de acordo com seus perfeitos planos. Uma vez que trabalham juntos, são totalmente unidos em desejo, pensamento e ação, até que atinjam o alvo. Assim, eles são uma pluralidade em unidade. Maridos e esposas fariam bem em aprender o padrão de Deus e lutar por alcançar pela graça de Deus os mesmos traços deste caráter. Este é, novamente, o alvo e desejo de Deus para nós. Efésios 5, 22-33. Observe especialmente quanto amor piedoso há na Trindade. Note também sua humildade. Mesmo sendo iguais em ser, o Filho e o Espírito submetem-se voluntariamente ao Pai. Eles se comunicam intimamente entre si. Não há confusão, mas somente harmonia e unidade perfeita. Unidade perfeita é a norma de Deus dentro da Trindade. No entanto, qual é a norma de Deus para a humanidade em seus relacionamentos? A norma de Deus para o homem em seus relacionamentos é ser e agir como o Senhor Jesus Cristo. Já vimos que Jesus orou no jardim do Getsêmani para que os crentes sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade. João 17, 22 e 23. As orações do nosso Senhor por nós não cessaram. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Para ser aperfeiçoada em unidade, você deve parar de fazer perguntas como: o que isso fará por mim? Ou o que vou ganhar com isso? Em vez disso, pergunte-se: como podemos glorificar a Deus? Ou como podemos andar de maneira agradável a Deus e deleitando-nos nele, à medida que prosseguimos? Deixe que sua ambição seja como a de Paulo, que almejava ser agradável a Deus. Veja 2 Coríntios 5:9.
Na verdade, Paulo sentiu tão fortemente que tinha de agradar a Deus que descreveu todo o seu propósito de vida com estas palavras: o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Naturalmente, exaltamos a nós mesmos e quando o fazemos, somos como o rei caldeu Belsazar, a quem Deus falou por meio do profeta Daniel. Te levantaste contra o Senhor do céu, a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Daniel 5:23. Pouco depois deste aviso, Belsazar viu, aterrorizado, uma mão vinda, um processo diligente. Nem todos os pecados são tão devastadores para um casamento quanto o exemplo anterior de imoralidade, mas qualquer pecado desgasta a unidade que Deus tenciona que os casais cristãos tenham. Todos os cristãos trazem para o matrimônio antigos hábitos pecaminosos de pensamentos e reações, os quais prejudicam seu casamento e ofendem o Senhor. O arrependimento é um processo que geralmente envolve mais que apenas confissão ao Senhor e ao esposo. Pode levar tempo e esforço. É por isso que somos instruídos nas Escrituras: exercita-te pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4:7. A palavra grega no Novo Testamento traduzida por disciplina é gymnazó, que significa exercitar ou treinar. Em outras palavras, significa fazer repetidas vezes até que esteja correto. Em português, temos as palavras ginástica e ginásio, provenientes desta palavra grega. Velhos hábitos de pensamentos e reações não desaparecem simplesmente. Eles devem ser substituídos por novas e piedosas maneiras de pensar e falar. Os cristãos devem ser transformados pela renovação de sua mente. Veja Romanos 12:2. Enquanto trabalhamos nisso, o Espírito Santo nos capacita de modo sobrenatural. Eventualmente, a resposta piedosa torna-se uma resposta automática. Este processo é descrito em Efésios 4 e Colossenses 3 e é chamado o processo bíblico da mudança. Despojar. Vos despojeis do velho homem. Efésios 4:22. Revestir. Vos revistais do novo homem. Efésios 4:24. Deixando a mentira. Efésios 4:25. E fale com a verdade com o seu próximo. Efésios 4:25. Aquele que furtava, não furte mais. Efésios 4:28. Trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Efésios 4:28. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Efésios 4:31. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. O pecado evidente começa em seu coração, com o que você deseja. O que você quer determina, em parte, como você fala consigo mesma. Uma pessoa pode ser bem-sucedida de algum modo ao modificar comportamentos exteriores, mas a única maneira real de glorificar o Senhor Jesus Cristo é pensar de acordo com a palavra. Romanos 12:2. Os exemplos a seguir mostram como uma esposa pode ter pensamentos errados e pecaminosos, contrastados com o seu revestir-se de pensamentos piedosos e corretos. Pensamentos errados, pecaminosos. Eu o odeio. Pensamentos corretos, piedosos. Não sinto amor por ele neste momento, mas resolvo amá-lo, reagindo gentilmente. Não há esperança para este casamento. Se ele se arrepender, não há nada que eu não possa perdoar e que não possamos nos esforçar para resolver. Eu não posso ser o que Deus quer que eu seja, porque meu marido não é um homem correto. Ele pode ser um completo fracasso diante de Deus, mas eu não tenho de ser. Eu posso ser agradável a Deus, quer ele seja ou não. Não posso suportar mais a pressão. Posso suportar a pressão, uma vez que não nos sobreveio tentação que não nos fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. 1 Coríntios 10:13. Gostaria de estar com o marido de minha amiga. Ele é tão gentil com ela. Obrigada, Senhor, pelo meu marido. O que posso fazer para mostrar-lhe que ele é especial para mim?
Não ouso contar-lhe o que estou pensando. Se eu o fizer, ele pensará mal de mim. Posso aprender a falar a verdade em amor. Deus me dará graça de suportar a reação, seja ela qual for. Queria que ele me deixasse em paz. Obrigada, Senhor, por dar-me um marido que quer estar comigo. Se ele me amasse, seria romântico. O amor não procura os seus interesses. 1 Coríntios 13, 5. O que posso fazer para demonstrar amor por ele? Mudar pensamentos pecaminosos começa com a identificação de pensamentos egoístas, desamorosos, vingativos e amargos ou qualquer outra atitude antibíblica. Após perceber que o seu pensamento é errado, confesse-o a Deus, concordando com ele que o pensamento era pecaminoso. Entretanto, uma vez que o arrependimento significa mudança de pensamento, o processo de arrependimento não estará completo até que você substitua tal pensamento por outro piedoso e íntegro. Então, você terá de despojar-se do pensamento que glorifica a você mesma e revestir-se de um pensamento que glorifique a Deus. Este é um processo que requer esforço. Quanto mais você trabalhar em revestir-se de pensamentos e ações corretos, tanto mais isto afetará diretamente quão parecida com o Senhor Jesus Cristo você se tornará nessa vida. Se você se empenhar nisto, estará exercitando-se pessoalmente na piedade. 1 Timóteo 4 e 7. Resumindo, vimos que o pecado pode ser exposto ou escondido. O pecado é uma característica universal de seres humanos caídos. Somente o imaculado Filho de Deus, Jesus Cristo, pôde providenciar os meios para satisfazer a justa exigência de Deus contra o pecado. Deus realiza toda a obra de salvação do homem. A salvação é pela sua graça e não baseada em qualquer mérito, qualquer bem dentro do homem. A provisão de Deus para os pecados começa na cruz e continua com graça para auxiliar-nos a crescer e amadurecer como cristãos. Veja Hebreus 4,16. Com a graça de Deus, podemos trabalhar diligentemente em nos despir dos pensamentos errados, pecaminosos, e nos revestir de pensamentos e ações biblicamente corretos. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 17 a 19.